Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Posso te dar um testemunho? Posso deixar uma mensagem que vai impactar a sua vida? E falo com toda sinceridade. Eu fui convidado, agora, acabei de chegar, para ministrar, palestrar uma escola que não é confessional, não é uma escola cristã. A gestora, a Renata, me convidou para falar sobre a Páscoa, né? O feriado se aproxima e ela queria falar sobre a Páscoa, que eu falasse sobre a Páscoa, que eu cantasse algumas de minhas músicas, mas que eu falasse sobre a Páscoa. E tinham ali professores e alunos, adolescentes, ensino médio. Meu irmão, você não tem noção do que Deus fez. Nosso Deus é poderoso, Ele é tremendo. Eu falei para eles que Páscoa é decisão. Páscoa não é para todo mundo. Como assim, Rafael? Não é para todo mundo. Não, é para aquele que crê. Desde Êxodo, quando foi a ordenação da Páscoa, do que deveria ser feito na Páscoa, era para quem crê. E principalmente quem era da aliança, né? Exclusivamente para quem era da aliança. E Deus falou para Moisés, para ele dar uma ordem a Arão e para os filhos de Israel, que até mesmo os escravos da casa, para participarem da ceia de Páscoa, deveriam ter uma aliança com Deus. Então Páscoa não é para quem não tem aliança. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele morreu para que tivéssemos acesso ao Pai e saíssemos da escravidão do pecado, do jugo da morte. Mas é para aquele que crê, porque aquele que não crê já está condenado. Ok. E veja, olha, eu vou falar para você o que Deus fez. O que Deus fez com aqueles adolescentes. Aguarda esse testemunho. Mas o que foi que eu ministrei para eles, além de cantar uma canção, né? Eu vou colocar uns trechinhos aí para vocês enquanto eu vou falando aqui, curtos, só para testificar onde realmente eu estive, que é verdadeiro o meu testemunho. Eu falei para eles, para os adolescentes, de João capítulo 20. E o título que eu dei é o título de uma mensagem que eu já preguei algumas vezes, não aqui no YouTube, mas em algumas igrejas presenciais, né? De modo presencial. Diz assim, João capítulo 20. Era o fim, mas Deus fez um novo começo. Receba essa palavra para você agora, no teu coração aí. Guarda isso, na tua caixinha de convicções. Deus é especialista em pegar coisas que sinalizavam para o fim, aquilo que era o fim, e fazer do fim um novo começo. Esse é o nosso Deus. Ele é muito poderoso. João 20, João tem uma preocupação diferente dos outros apóstolos, dos outros evangelistas, escritores. João não está preocupado em falar da genealogia de Jesus, João não está preocupado em falar dos milagres de Jesus, João não está preocupado em escrever só para os judeus, está preocupado em escrever para os gregos. Enfim, João tem uma preocupação muito peculiar de fazer as pessoas entenderem que Jesus é Deus. É por isso que ele usa tanto eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Jesus falando constantemente, João registra isso, destaca, né? Destaca num outdoor aqui bíblico pra gente. Eu sou, ele é o verbo encarnado. Este é o interesse, esta é a preocupação do escritor, do evangelista. João capítulo 20 tem uma revelação aqui para pessoas que decidem ir mais fundo. Não era o fim, mas dele fez um novo começo. Isso é a Páscoa. E olha que interessante, eu falando para aqueles jovens, você vai entender o que aconteceu. E diz assim, João capítulo 20, diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ela foi ao escuro porque ela estava com medo de ser presa, com medo de ser perseguida, e ela foi ao túmulo porque Jesus deu uma ordem para ela. Lembra que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas, elas obedecem o comando do pastor. A ovelha não enxerga muito bem, mas ouve com precisão. Essa é uma característica da ovelha, por isso que você é uma ovelha de Cristo. Porque às vezes nós não temos uma visão muito aguçada, muito apurada do que vai acontecer. Mas nós seguimos o comando do pastor que tem um domínio do passado, do presente e do futuro, principalmente. E Maria ouviu lá em João capítulo 12, no jantar em Betânia, na casa de Simão, o ex-leproso, onde Lázaro também estava presente, porque no capítulo 11 tinha sido ressuscitado, e no capítulo 12 estavam na casa de Simão fazendo um jantar, e Maria chega com aquele unguento, derrama aos pés de Jesus, etc. Jesus fala, olha, guarde para o meu sepultamento. Maria, como uma boa discípula de Jesus, né, uma serva de Cristo, ela decide guardar então o perfume para perfumar o túmulo de Cristo.
é assim, meus irmãos, agora aqui na terra nós estamos com as nossas atitudes perfumando esta terra, deixando perfume nos lugares por onde passamos com o nosso caráter, com o nosso bom testemunho, com os exemplos que nós damos na vida, com o nosso posicionamento, com valores da família, com valores que nós julgamos ser essenciais para continuar sustentando essa sociedade que está em frangalhos, que está perdida, os jovens que estão perdidos, estão tendo surtos psicóticos, etc. Bom, Maria, então, ela escuta, ela vai perfumar o túmulo. Por enquanto, você está aqui perfumando o seu trabalho, perfumando a sua casa, mas vai chegar uma hora que você vai perfumar o trono, que você vai perfumar o trono de Deus e do Cordeiro, quando você estiver diante do Pai. Ele falar assim, ó, vinde bendito, possuí por herança o que foi preparado para vós desde a fundação dos séculos, desde a fundação dos tempos. O Senhor preparou para você. E Maria vai até o túmulo, você conhece a história, e diz aqui o versículo, até o versículo 8. É muito tremendo. Até o versículo 8 diz que João e Pedro tem aqui algo que refere-se à juventude, refere-se à sua vida, adulto, senhor, senhora, jovem que me escuta, criança que me escuta e que me apoia. Sabia que eu tenho crianças aqui que me apoiam, me escutam e falam para as mães que querem sempre ouvir o Rafael Bittencourt? Não se assuste. Eu me deparo com pessoas no shopping, na praça, na praia, e falam assim, Rafael, a minha filha ama você, minha filha tem 10, 12 anos, ela pede para colocar no seu canal, ela gosta de te ouvir. Então saibam, para todos vocês, dos mais jovens aos mais velhos, aqui a história está narrando o momento da ressurreição, mas não é só a narrativa da ressurreição, né, como vocês conhecem, mas o interessante é o seguinte, é que Pedro sai depois e tem uma revelação diferente de quem chegou primeiro. Pedro chegou depois, mas decidiu ir onde o outro não foi. Quais são os dois personagens, Pedro e João? Pedro sai na frente de João, mas chega depois. Não sei se João era mais novo, etc. João do amor, ele chega na frente do túmulo. Maria, olha lá, vai perfumar, olha, vê que o lenço que envolvia o corpo de Jesus e a cabeça de Jesus estava tudo jogado ali, então ela volta, diz para Pedro e João que o corpo de Jesus tinha sido roubado, e ela volta com uma leitura, ela volta com um testemunhal, roubaram o corpo do mestre. João corre na frente de Pedro, e João olha na boca do túmulo, ele se inclina, olha, realmente é aquilo, é a dor, traduzindo para a gente, você recebeu o diagnóstico, você viu que foi mandado embora, você viu que realmente vai chegar o divórcio, você viu, chegou a situação de dor, só estou querendo traduzir para você, a situação de dor chegou, o testemunhal é esse, a leitura que as pessoas têm, a percepção que você tem, ao fim, acabou, não tem mais jeito, já foi falado, e realmente, ó, eu estou vendo, não tem mais jeito. Cuidado, porque a sua visão pode estar deturpada. João não viu o sinal, João não viu o segredo. Então Pedro, que não decide viver pela experiência do outro, mas sim pelas suas próprias experiências com Deus. Vida cristã não é viver só pelos testemunhos que você ouve do outro, mas construir os seus próprios testemunhos resultantes da intimidade que você tem com Deus. Evangelho é decisão, vida cristã é decisão. Evangelho é para pessoas decididas. Eu posso ter muitas dúvidas na minha vida, mas uma coisa eu tenho plena clareza: Deus me ama, eu creio nele como Senhor e Salvador, e eu vou morar com ele na eternidade, e ele está voltando. São as minhas convicções, eu não abro mão disso. Mas olha, então João olha para Pedro e diz, Pedro, não precisa ir, olha aqui, e realmente roubaram o corpo de Jesus. Pedro não fica com o testemunho de João, Pedro decide ir para ver o que viu, ele decidiu ir onde o outro não foi. Eu falando para aqueles jovens ali, olha, vocês precisam entender que nós chegamos num tempo que não dá mais para negociar com este mundo, não dá mais para negociar com este sistema. Está na hora de você ir pela experiência que você quer ter com Deus, não reproduzir o discurso de alguém, não reproduzir o discurso de uma celebridade. Você precisa agora se posicionar para ter de Deus um segredo na sua alma, para você ter algo substancial que vai mudar a sua vida e a sua família para sempre. Olha aqui. Pedro, ele não olha da boca do túmulo, ele entra no túmulo. Ele entra onde Jesus estava. Pedro tem isso. Ele é enérgico até nisso. E quando ele entra, ele vê que o lenço que envolvia a cabeça de Jesus estava dobrado à parte. Lenço dobrado à parte, para quando se estava na mesa, era como se dobrava o guardanapo. Quando o lenço está dobrado na mesa, significa que a pessoa que saiu, ela vai voltar. Pedro, quando vê o lenço que envolvia a cabeça de Jesus dobrado, ele entende. Ele deixou dobrado para dizer, eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu ressuscitei, eu vou voltar. Pedro entende o sinal e ele sai com um testemunho que muda toda a história. Aqui, então, o que a Bíblia nos diz, Pedro viu e
creu. Este é o momento que a gente vê. Vê por quê? Porque a gente decidiu ir onde outro não foi. A gente decidiu se posicionar como os outros não se posicionaram. Pague o preço daqueles que decidiram ir mais a fundo. Ir mais a fundo é viver pela fé. Fé não tem corrimão. Você paga o preço de viver pela fé. Você corre o risco de viver pela fé. Nós estamos vendo uma cristandade, uma proposta de cristandade, uma proposta de teologia, uma proposta de igreja. É uma igreja com corrimão, uma igreja de comodidade. São pessoas que não assumem um risco de se opor ao mundo, de serem rejeitados, de serem odiados pelo mundo, porque negociam a verdade. E Pedro não estava disposto a negociar a verdade, porque aquilo tinha a ver com a sua vida. Ele abriu mão de tudo para ser superficial. Muitas pessoas dizem que conheceram a Cristo, mas continuam numa vida de superficialidade, numa vida rasa, uma vida sem profundidade em Deus. Não tem como você experimentar todas as grandezas das promessas de Deus para a sua vida, para a sua história, para a sua família, se você ficar na boca do túmulo, se você ficar na margem, se você ficar na margem de segurança, se você ficar na parte seca dessa água toda. Está na hora de você pisar nessas águas, está na hora de você assumir o risco de uma vida poderosa e tremenda. Pedro assume o risco da frustração, de ir aonde João não foi e voltar com uma frustração. Realmente roubaram o corpo dele. Mas Pedro, quando decidiu ir mais a fundo para ver de perto, peraí, eu preciso tirar a limpo esse negócio. Não é possível que o mesmo Jesus que andou conosco, curou os cegos, levantou os paralíticos, ressuscitou os mortos, curou tanta gente que os livros, nem todos os livros da época poderiam conter os milagres de Jesus. Não é possível que ele, que me fez tantas promessas, me deixaria sozinho agora. Ele não deixou sozinho. Ele deixou um sinal. E o que nós estamos vendo acontecer no mundo, pessoal? Sinais. Porque os sinais, só veem os sinais, só creem nos sinais aqueles que veem de perto. Vê de perto como? Pela ótica da revelação da palavra. Só consegue ter revelação da Páscoa quem tem aliança. Então entenda, desde a instituição da Páscoa, lá na saída do Egito, até a Páscoa da ressurreição de Cristo, são para aqueles que creem. Creem no quê? Creem no Cristo vivo que deixou os seus sinais. E estes sinais só vão ver, só vão crer quem realmente tem coragem para ir. Pedro só viu e só creu. Porque viu, e viu porque teve coragem de ir mais fundo. Várias pessoas hoje estão frustradas, estão abandonando a fé, estão esquecendo das promessas de Deus, estão titubeando na sua fé, nas suas bases, estão perdendo forças, estão fracas, estão desistindo, estão suicidando, porque não têm coragem de ir mais fundo. Deus está convidando você através desse vídeo e está chamando você para ir mais fundo. Agora eu te falo o que aconteceu. Essas foram as minhas palavras, um pouquinho mais longo a minha mensagem lá, a minha palestra, mas depois disso o Senhor me disse que ali tinham adolescentes que estavam pensando em suicídio. Adolescentes já tinham tentado suicídio. E quando eu falei isso, foram vários jovens e adolescentes que levantaram as mãos. Adolescentes levantaram as mãos falando: sou eu. Por favor, decida ir mais fundo. Decida, para você ver o que ninguém viu, decida ir mais a fundo. Tenha uma aliança com Deus, para você olhar para os sinais e não estar perdido. Você olhar para os sinais e saber: eu sei muito bem quem deixou esse sinal. Eu sei que Ele está me dizendo: eu estou com você. Não é o fim, é um novo começo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo nova todas as coisas na tua vida. Ele vai fazer nova todas as coisas na tua vida, se você decidir ir mais fundo. O significado espiritual da libertação, da liberação na Páscoa é para aquele que crê. O mundo se contenta em comer chocolate e ter coelhinho. Eu não estou criticando o ato de comer chocolate, mas o mundo se contenta com isso porque o mundo só olha da boca do túmulo. Você não. Você vai mais a fundo em Deus para ter o que ninguém tem, para ouvir o que ninguém ouviu, para ver o que ninguém viu e voltar com um testemunho capaz de impactar esse mundo e dar um norte, ser um farol para esse mundo tempestuoso que está em trevas. Esses dias de trevas que cercam a humanidade são diferentes para você. Você foi mais fundo em Deus. E você serve como uma âncora para que as pessoas possam se aproximar e se firmar em Cristo através do testemunho que virá através da sua vida, virá também pela sua vida. Se essa mensagem abençoou você, impactou você, eu te peço, compartilhe.
Os adolescentes aceitaram Jesus, nós oramos por eles. Foi tremendo o que Deus fez. O professor aceitou Jesus. E eu convido você, se você está me assistindo e ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda não tem uma experiência com Ele, se esses pensamentos de limitação, se esses pensamentos demoníacos, diabólicos têm dominado você, tem te sufocado para você tirar a sua própria vida, desistir de tudo, não é o fim. É um novo começo que Ele quer proporcionar a você. Só decida uma coisa, o que você não decidiu ainda é entregar a sua vida a Ele. Onde você estiver, fale com a sua boca que você está recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, que você crê que de fato Ele é o único Senhor e teu único Salvador. E que Ele te abençoe. Fique firme. Tchau, tchau.